Olá, o meu nome é Jennifer Lara e hoje nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico laboratorial fúngico. Este é um trabalho da matéria de microbiologia clínica sob coordenação do professor Fábio. Bem, os fungos são organismos eucariotos que pertencem ao reino fungi e eles podem causar doenças em plantas, animais e humanos. Eles podem se apresentar na forma de leveduras, de fungos filamentosos ou então fungos dimórficos, que são quando eles apresentam essas duas formas, tanto de leveduras quanto de fungos filamentosos. Eles, né, são então organismos eucariotos, assim como nós, seres humanos, eles vão ter um núcleo definido e organelas membranosas. Possuem também parede celular, que é composta por quitina e não por celulose. A sua nutrição é heterotrófica, então eles obtêm os seus nutrientes, né, por absorção, geralmente através da decomposição de matéria orgânica. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada também, e eles possuem uma diversidade morfológica, variam desde formas unicelulares até estruturas multicelulares complexas. Falando um pouco em relação à morfologia, vamos falar sobre a parede celular. Ela pode ser rica em polímeros de hexoses ou de exosaminas, e a sua membrana plasmática é rica em ergosterol, diferente da nossa membrana plasmática, que é rica em colesterol. A parede celular pode possuir cápsula, o que seria um tipo de mecanismo de resistência de alguns fungos, como por exemplo o Cryptococcus, que é bem característico, né, desse fungo possuir uma cápsula na parede celular. Falando um pouco sobre as principais manifestações clínicas, nós temos as micoses, que são causadas geralmente por fungos dimórficos. As micoses superficiais são aquelas que não vão ocasionar nenhum tipo de dano à saúde do indivíduo. As principais são a pitiríase versicolor, a tínia nigra, piedra negra ou piedra branca. Já as micoses cutâneas são aquelas que podem ocorrer em pele, em pelos ou em unhas. Os principais gêneros responsáveis por essas infecções são o Microsporum, Trichophyton e o Epidermophyton. Nós temos como principais manifestações clínicas a Tinea capitis, Tinea pedis e Tinea corporis. As micoses subcutâneas são aquelas que vão acometer camadas mais profundas na pele. Como principais manifestações clínicas, nós vamos ter a esporotricose linfocutânea, a cromoblastomicose e a micetoma eumicótico. As micoses sistêmicas são aquelas que podem levar a infecções mais graves e que podem acometer diversos órgãos do corpo humano. Como principais manifestações clínicas, nós temos a paracoccidioidomicose, a coccidioidomicose e a blastomicose. E por fim, nós temos as micoses oportunistas, que são aquelas que podem acabar se instalando em indivíduos que estejam imunocomprometidos. Como principais manifestações clínicas, nós temos a candidíase e a aspergilose. Entrando no diagnóstico laboratorial, ele pode ser dividido em três partes. A fase pré-analítica, que é a coleta e identificação da amostra, além do transporte e armazenamento correto dessa amostra. A fase analítica, que vai ser o processamento dessa amostra e identificação deste fungo, que está causando algum tipo de infecção. E, posteriormente, nós teremos também a fase pós-analítica, que seria o laudo mesmo e a liberação desses resultados. A primeira forma para fazer o diagnóstico laboratorial é a visualização direta do fungo e a análise histopatológica por microscopia óptica. Então, a gente vai analisar o aspecto morfológico do fungo, né, através desse tipo de método. Ele possui um grande valor diagnóstico e você precisa fazer uma coloração nessa lâmina para você conseguir visualizar essa morfologia. Podem ser utilizados diversos tipos de colorações, como a giemsa, coloração de Gram, a tinta de nanquim, que é muito específica para identificação de criptococcus e outros tipos de coloração também. É sempre importante lembrar que a amostra ela deve estar devidamente preservada para que essas estruturas morfológicas do fungo sejam preservadas e consigamos chegar a uma identificação correta.
De acordo com o tipo de material, nós iremos ter diversos tipos de procedimentos diferentes. Então, nós podemos ter amostra de líquor, amostra de urina, amostra de medula óssea, de sangue, amostra de tecido obtido a partir de biópsia. E cada tipo de amostra vai ter um procedimento padrão em que ela vai ser tratada para que nós consigamos analisar isso através do microscópio óptico. De acordo com o tipo de fungo, nós iremos ver diferentes tipos de estruturas morfológicas. Então, fungos filamentosos, como aspergillus, fusarium, penicillium, nós vamos ter a presença de hifas. Então, vai ser muito fácil observar hifas presentes nessa lâmina. Já fungos leveduriformes, como a Cândida, por exemplo, nós vamos ter observação de pseudohifas. Então, será observado morfologicamente pseudohifas nessa lâmina. Como segundo método, nós podemos ter o isolamento e cultura de amostras para a identificação de fungos. Ele é considerado padrão ouro na microbiologia e no diagnóstico laboratorial microbiológico desses fungos. Os resultados podem ser demorados devido ao tempo de crescimento, dos fungos. É necessário evitar contaminação para que a gente tenha o crescimento correto e consigamos chegar na identificação correta. O meio, primeiro, ele precisa ser não seletivo, o mais utilizado é o H-saburô, e depois pode ser necessário inocular em um meio seletivo. Fungos filamentosos, a gente pode utilizar um microcultivo para a sua identificação, porque ele permite a identificação dos esporos e preserva algumas estruturas formadoras de esporos nesses fungos filamentosos. A técnica do microcultivo pode ser utilizada através da inoculação da amostra nos 4 cantos superiores e inferiores do agar. Após a inoculação dessa amostra, será colocado a lamínula sobre esse agar e umedecido o algodão, que vai estar dentro dessa placa de Petri, para que proporcione um ambiente úmido para o crescimento fúngico, e isso será levado e incubado. Bom, então nós teremos uma amostra que nós vamos inocular no meio saburô, que são um meio muito conhecido para fazer identificação de fungo. A temperatura de inoculação é a 30 graus Celsius e o tempo é de 7 dias. Então, é um tempo um pouco mais demorado para o crescimento dos fungos. Depois, nós vamos fazer a análise dessas colônias. Se crescerem colônias pastosas, serão fungos leveduriformes. Se crescer colônias aveludadas, serão fungos filamentosos. Isso já nos permite ter uma ideia do tipo de fungo que pode estar cometendo aquele indivíduo, de acordo também com os sintomas clínicos. Uma outra forma de diagnóstico são as provas bioquímicas para identificação de fungos. Então, conhecendo as reações metabólicas das células fúngicas, pode-se prever reações específicas de um determinado gênero de fungos e até mesmo diferenciar espécies quando se usa várias provas bioquímicas. Então, a primeira é a prova da urease, que é utilizada para a identificação de leveduras. Então, utiliza-se um meio contendo ureases e verifica mudança de cor após incubação de 24 horas a temperatura de 37 graus Celsius. O teste vai ser positivo para a cor rosa, então quando o meio muda para a cor rosa, o teste é positivo e você sabe que ali vai ter então um fungo que é uma levedura. A prova do tubo germinativo também verifica a presença, do brotamento de blastoconídeos e pseudohifas, ou seja, clássico para leveduras, que vai verificar essas pseudohifas. A incubação deve ser feita por até 3 horas a 37 graus Celsius. E ele é positivo para Candida albicans. Ele é muito utilizado, no diagnóstico de Candida albicans, que é uma levedura. Temos também os testes sorológicos para o diagnóstico de fungos. Nós temos a imunodifusão dupla, que através da reação do anticorpo e do antígeno vai formar um precipitado, que vai formar uma linha visível mesmo a olho nu nessa placa. Temos o imunoblot, que vai fazer a detecção também de anticorpos. Temos a imunofluorescência indireta, que também vai fazer a detecção de anticorpos. E temos também um ensaio imunoenzimático, que é o ELISA, que é o mais famoso, mais utilizado. Ele é muito rápido e ele consegue analisar grande quantidade de amostras,
o que são vantagens desse tipo de ensaio e por isso ele também é bem utilizado. Nós temos 4 tipos de ELISA: o direto, o indireto, o ELISA sanduíche e o ELISA competitivo. Por fim, nós vamos ter o diagnóstico molecular por reação em cadeia da polimerase, que é o PCR. É um teste rápido, muito específico e muito sensível. Como desvantagens, ele vai ter um custo elevado e necessidade de mão de obra especializada. Então, esse teste permite a replicação de várias cópias, né, do material genético desse fungo, e após isso nós podemos fazer o sequenciamento genético, comparando com o banco de dados e identificando o gênero e, às vezes, até mesmo a espécie do fungo. Como conclusão, nós podemos concluir que é importante levar em consideração o diagnóstico clínico para ter ainda mais certeza quando houver os achados do diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial fúngico, ele é um diagnóstico muito complexo, então é importante que um diagnóstico clínico seja feito também da forma adequada, para que esses achados possam contribuir e somar ao diagnóstico laboratorial. Além disso, o diagnóstico fúngico ainda possui complicações, a depender da amostra, da contaminação do meio, tempo de realização, interpretação de resultados e até mesmo a sensibilidade e especificidade da maioria dos testes padrões que são utilizados nos laboratórios. E essas foram as referências bibliográficas para compor esse trabalho. Em casos de dúvidas, escreva-nos um comentário neste vídeo. E foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.